Olá! Nessa nossa quinta aula, nós trabalharemos com as chamadas obrigações gerais do empresário. Vamos lá! E olha, mais uma vez, retomando o material ou a aula passada nossa, destaco que agora nós estamos trabalhando quer seja o empresário pessoa natural, quer seja o empresário pessoa jurídica. Muito bem. Obrigações gerais do empresário. Qual é a principal e a mais importante obrigação do empresário? O empresário, e olha só, perceba o que eu vou dizer para os senhores. E isso está consignado lá no nosso Código Civil. O empresário, antes de exercer a atividade de empresa, o empresário deve realizar o registro. E os senhores vão me perguntar, registro? Para que o registro? O registro, lembrem lá, principalmente das aulas de Teoria Geral do Direito Privado. Quando é que nasce uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela nasce com o registro. Artigo 45 do nosso Código Civil. É necessário que faça o registro para que nós tenhamos a criação da pessoa jurídica. Agora entenda, o empresário individual, pessoa natural exercendo atividade de empresa, ele não tem pessoa jurídica, mesmo que faça o registro, igual nós vimos na aula passada. Entretanto, mesmo assim, o empresário deve fazer o registro. Obrigação geral, principal obrigação do empresário. Então, o empresário, quer pessoa natural, tem que fazer o registro, assim como o empresário, pessoa jurídica, também deve fazer o registro. A pergunta que se faz é: qual local o empresário vai realizar o registro? Lembrem-se bem, quando nós tivemos a definição de empresário, artigo 966, e ele se mostra importante, porque ao longo das nossas conversas eu sempre estou repetindo, né? O artigo 966 diz: quem é empresário? Empresário é aquele que exerce atividade de empresa, empresário é aquele que exerce atividade econômica, organizada, profissional, para produção e circulação de bens ou serviços. Essa pessoa que exerce essa atividade, quer pessoa natural, quer pessoa jurídica, deve fazer o registro. E esse registro vai ser realizado aonde? No registro de empresas mercantis, comumente definido como juntas comerciais. Pois bem, o empresário faz o registro perante a junta comercial. E esse registro ele é fundamental, porque cumpre a obrigação do empresário. O empresário que não faz o registro, primeiro, se ele for uma pessoa natural, será uma série de problemas para ele. Problemas administrativos. Não pode emitir nota fiscal, não vai ter acesso ao CNPJ, não pode pedir recuperação judicial, né? Não pode pedir a falência do seu credor, entre vários outros aspectos. Não aplica a lei de falências. Se for empresário, pessoa jurídica, empresário coletivo. Esse empresário coletivo, se ele não faz o registro, a ausência do registro gera a inexistência da pessoa jurídica. Inexistindo a pessoa jurídica, a confusão patrimonial. Ou seja, se não tem pessoa jurídica, os bens dos sócios vão confundir-se com os bens daquela que exerceria aquela atividade, que se no caso seria a sociedade. Mas a ausência do registro gera esse grande problema, confusão patrimonial. Se há confusão patrimonial, significa que os sócios vão responder com todos os seus bens pessoalmente no exercício daquela atividade pela ausência do registro e a ausência da pessoa jurídica, né? Portanto, então o empresário registra na junta comercial. Mas lembrem-se lá, o artigo 966, no parágrafo único, disse também que existem atividades que não são empresárias. Essas atividades que não são empresárias, elas também devem ser registradas? Claro! As atividades que não são empresárias, via de regra, vão registrar-se perante o cartório de registro de pessoas jurídicas. Quando nós, pessoas naturais, nascemos, nós temos o registro perante o cartório de registro de pessoas naturais. Uma pessoa jurídica que não exerce atividade de empresa, exerce uma atividade, parágrafo único, intelectual, artística, científica ou literária, parágrafo único do artigo 966, intelectual, artística, científica ou literária, mesmo com auxílio de colaboradores, e não tem elemento de empresa, não exerce atividade de empresa, portanto, não é empresário. Mas tem que fazer o registro. Por que tem que fazer o registro? Para, sendo uma sociedade, né,
constituir, para criar a pessoa jurídica, para que haja distinção patrimonial. Muito bem, só quero destacar o seguinte, existe uma exceção. Aquelas pessoas que exercem atividade rural, para serem equiparadas com a atividade de empresa, a eles é facultativo realizar ou não o registro. Significa dizer que, se alguém quer exercer atividade de empresa como empresário rural, ele pode ou não pode realizar o registro, né, perante a junta comercial. E apenas realizando o registro é que ele será equiparado a uma atividade de empresa. Isso está consignado lá no artigo 971 do nosso Código Civil. Então, só para esclarecer essa situação. Se uma pessoa que exerce atividade rural não faz o registro, ele não é empresário. Se uma pessoa exerce atividade rural e quer equiparar-se ao empresário, é necessário que se faça o registro. De tudo isso que eu disse para os senhores, a grande dúvida que surge é: e esse registro, que é a principal obrigação do empresário? Esse registro, ele é declaratório ou ele é um registro constitutivo? Preste atenção na pergunta que foi feita. O registro é declaratório ou é constitutivo? Constitutivo ou declaratório de quê? Alguém, para ser empresário, o nosso Código Civil diz que alguém, para exercer atividade de empresa, deve realizar o registro. Deve, é obrigação. Mas a pergunta que eu quero fazer é: alguém, para ser considerado empresário, precisa do registro? Ou, em outras palavras, se alguém não faz o registro, deixa de ser empresário? A resposta é negativa. Por quê? No que se refere à conceituação, no que se refere à identificação da atividade de empresa, o que importa é realizar uma atividade econômica, organizada, profissional, para produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o conceito de empresário é o exercício da atividade. Não é o registro que vai determinar se alguém é empresário ou não. A exceção do rural, que é a exceção, que precisa do registro, e nesse caso é constitutivo, para ser equiparado aos empresários. Então, via de regra, né, o registro é um ato meramente declaratório. Isso significa dizer que, se uma pessoa exerce uma atividade de empresa e equivocadamente faz o registro perante o cartório, ela continua exercendo atividade de empresa. Se alguém exerce uma atividade não empresarial e faz o registro na junta comercial, a atividade ainda é não empresária. Se alguém, por qualquer motivo, deixa de realizar o registro, continua sendo ainda empresário. O que importa é o exercício da atividade. O registro é meramente declaratório no que se refere à identificação do empresário ou não. O empresário depende da atividade exercida. Não é o registro que cria o empresário. O que cria é o conceito, é o exercício da atividade de empresa, lá previsto no artigo 966 do Código Civil. Tá? Só uma última situação. Existem algumas exceções de registro. Sociedade de advogado, registro na OAB. Sociedade anônima, sempre registro nas juntas comerciais. Cooperativas, em que pese não exercer uma atividade de empresa, o registro é na junta comercial. Até a próxima, muito obrigado.